Ela me olhou com aquele sorriso de quem já tinha decidido tudo antes mesmo de abrir a boca. Não é você, sou eu. A frase que parece saída de novela ruim, mas que naquele momento soou como um soco seco no meio do peito. Foram 5 anos ao lado dela. 5 anos de planos, contas divididas, viagens feitas a prestações e jantares frios depois do trabalho. E ela jogou tudo isso no lixo por um cara que mal conhecia. O pior? Ela não teve nem coragem de me contar direito. Eu descobri por mensagens, fotos salvas escondidas num aplicativo paralelo e uma conversa mal apagada no WhatsApp. E quando confrontei, ela teve a ousadia de dizer que não queria me machucar. Eu não gritei, não chorei, não implorei. Só olhei nos olhos dela e disse: "Você acabou de cometer o pior erro da sua vida." Naquela noite, saí com o estômago embrulhado e um gosto de derrota que eu nunca tinha sentido antes. Mas eu sabia. Se tinha algo que ela valorizava mais do que qualquer relacionamento, era a imagem dela. O que os outros pensavam? As amigas. A pose. E foi justamente por aí que eu comecei. Porque entre todas as pessoas que ela vivia bajulando, tinha uma em especial que ela chamava de irmã de alma. Eu já a conhecia, claro. Já tínhamos trocado olhares, brincadeiras, até uns flertes disfarçados que ninguém admitia. Mas agora era diferente. Agora era intencional. Comecei devagar, reaparecendo nos lugares certos, dizendo as coisas certas. E ela foi caindo pouco a pouco, como quem nem percebe que está escorregando. E quando percebeu, já era tarde demais. O mais inacreditável foi a ex que veio atrás. 1 mês depois de sumir com o outro, ela descobriu tudo. E quando viu a melhor amiga dela segurando minha mão numa cafeteria do centro, o rosto dela desmontou como um castelo feito de cartas molhadas. Ela veio até minha casa naquela mesma noite, bateu na porta. E quando eu abri, ela estava lá, com os olhos vermelhos e a voz trêmula, dizendo que precisava conversar. O que ela me disse naquela conversa, o pedido, o tom da voz, a maneira, como ela se ajoelhou diante de mim pedindo perdão. São coisas que até hoje me fazem sorrir quando lembro. Mas não termina aí. Porque o que eu fiz depois disso foi ainda mais inesperado. E se você acha que essa história acaba com um simples "eu te perdoo", está muito, muito enganado. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal, porque você precisa ouvir o que aconteceu depois. Meu nome é Rafael Monteiro, tenho 34 anos e trabalho com design gráfico desde os 22. Nunca fui o tipo de cara que chamava atenção na rua, mas também nunca me considerei alguém apagado. Sempre tive meu estilo mais discreto, centrado no trabalho, na minha rotina e nos pequenos prazeres da vida, como assistir a um filme de madrugada ou cozinhar ouvindo um disco antigo. Foi justamente num desses domingos mornos, de mercado e panela no fogo, que conheci a Natália. Ela entrou na minha vida com a energia de um furacão em meio a um lago calmo. Espontânea, risonha, cheia de opiniões fortes, um senso de humor cortante e uma daquelas presenças que tomam conta do ambiente assim que chega. Ela era o oposto de tudo que eu era. E talvez por isso mesmo a atração tenha sido imediata. Em 2 meses já estávamos morando juntos. Os amigos diziam que era rápido demais, mas pra gente parecia natural. Passamos anos entre altos e baixos, como qualquer casal, mas com uma conexão que parecia, aos olhos dos outros, inabalável. Só que o tempo revela tudo, mesmo aquilo que a gente se recusa a ver. Eu via os olhares dela mudando, a impaciência em pequenas coisas, as desculpas para evitar conversas, a frieza nas respostas. Quando o distanciamento virou silêncio, algo dentro de mim já sabia. Ela estava com outro. O nome do sujeito? Eduardo. Um daqueles caras que aparecem do nada, com sorriso de plástico e frases de autoajuda. Ela dizia que ele a fazia se sentir viva e que comigo era tudo monótono. Demais. Ou seja, estabilidade virou tédio, respeito virou rotina. Eu virei o problema, mas Natália tinha um calcanhar de Aquiles, sua imagem. Não era só vaidade física, era social. Ela precisava ser admirada, vista, validada. E no centro desse pequeno universo de adoração, havia uma figura inabalável. Bianca. A melhor amiga de infância. Linda, inteligente,
cheia de ambições e com um tipo de carisma que fazia qualquer um parar para ouvir quando ela falava. Diferente da Natália, Bianca era mais observadora, mais estratégica. Era do tipo que escutava muito antes de falar. E que sempre me tratou com um certo cuidado. Excessivo. A gente nunca passou dos limites, claro. Até porque eu era o namorado da melhor amiga, mas havia uma tensão, sempre houve. Uma corrente subterrânea, silenciosa, mas ali. Depois que fui deixado de lado como quem troca um móvel velho por um novo, passei um bom tempo me reerguendo, não por ela, mas por mim. Mudei meu estilo, mudei meus horários, mudei até meu ciclo de amigos, mas dentro de mim ainda pulsava uma única pergunta. Ela vai sentir minha falta? E a resposta veio com o tempo, mas não da forma que eu imaginava, porque foi Bianca quem me procurou primeiro. Um dia me chamou para conversar, dizendo que queria saber como eu estava, que achava tudo o que aconteceu muito injusto. E ali começou um jogo silencioso, feito de palavras sutis, olhares mais longos, toques que pareciam acidentais. Eu não iniciei nada, mas também não recuei. Fui apenas deixando acontecer, como se tudo já estivesse escrito antes mesmo de a gente perceber. Quando percebi, ela já estava dormindo na minha casa aos fins de semana, tomando café na minha xícara favorita, dobrando minhas camisetas sem que eu pedisse. E a cada nova presença dela no meu cotidiano, eu via mais claramente o vazio que a Natália tinha deixado. Só que o que eu não sabia é que Natália ainda assistia tudo. Pelas redes sociais, pelos amigos em comum, por mensagens que ela fingia não se importar. E quando ela viu Bianca comigo, tudo desmoronou. Eu estava no centro da tempestade, e era exatamente ali que eu queria estar. A notícia se espalhou mais rápido do que eu poderia imaginar. Em menos de 2 semanas, praticamente todo o círculo de amizades da Natália já sabia que eu estava saindo com a melhor amiga dela. Alguns acharam que era mentira. Outros disseram que era vingança. E tinha quem dissesse que era impossível a Bianca fazer isso. Mas ninguém sabia de verdade o que se passava entre nós. Porque a verdade é que Bianca não foi apenas uma substituição. Ela era diferente em tudo. Quando estava comigo, Bianca não tentava se exibir, nem manipular, nem manter as aparências. Ela era simples, direta, carinhosa de um jeito que parecia sincero. A maneira como me olhava quando eu falava, como prestava atenção até nas bobagens que eu dizia, era o oposto da frieza que a Natália tinha adotado nos últimos meses do nosso relacionamento. E isso me deixava dividido. Por um lado, eu estava me permitindo sentir algo novo. Por outro, uma parte de mim ainda queria que a Natália visse tudo, que sentisse, que se corroesse. E ela estava se corroendo. Começou com curtidas em posts antigos meus. Depois vieram mensagens indiretas nos stories, músicas melancólicas, legendas carregadas de duplo sentido. Até que numa tarde, ela me mandou uma mensagem curta. Podemos conversar? Eu esperei 2 dias para responder. Quando finalmente aceitei, ela apareceu com um discurso ensaiado de arrependimento, dizendo que não sabia o que estava fazendo, que o Eduardo era só uma ilusão passageira, que sentia minha falta todos os dias. Eu ouvi tudo em silêncio, mas o que ela não esperava era o que eu disse no final. Você me perdeu no dia em que escolheu alguém no lugar de quem sempre escolheu você. Ela chorou. Pela primeira vez, chorou na minha frente sem tentar manipular ou esconder. E mesmo assim, eu não cedi. Porque ali eu já tinha entendido. Eu não era o mesmo homem que ela tinha deixado. E ela não era mais a mulher por quem eu sentia falta. Mas o que veio depois foi inesperado até para mim. Natália começou a perseguir Bianca de forma silenciosa. Pequenas alfinetadas nas redes sociais. Comentários passivo-agressivos em fotos. Até tentativas de reaproximação disfarçadas. Como se estivesse tentando resgatar a amiga da influência do ex. Bianca, no começo, tentava manter a calma. Mas chegou uma noite em que ela estourou. Me ligou chorando, dizendo que estava cansada de ser tratada como traidora. Que Natália a fazia se sentir culpada por algo que ela nem tinha planejado. E eu vi, nos olhos dela, algo que me pegou de surpresa. Medo de me perder também. Foi ali
que eu entendi que aquilo não era mais um jogo. Bianca estava realmente envolvida, e eu também. Só que o orgulho ferido da Natália ainda não tinha dito sua última palavra. Ela voltou à minha porta 2 meses depois. Trazia uma caixa de fotos antigas, lembranças nossas, cartas que eu mesmo tinha esquecido que existiam. Disse que tinha sonhado comigo várias vezes, que via a gente junto em cada lugar que ia, que tinha deixado Eduardo. E foi aí que o clima mudou, porque naquela noite, ao invés de mandar ela embora, eu deixei que falasse. E depois que ela desabafou, chorou, implorou, fez tudo aquilo que jurava que nunca faria, ela se ajoelhou, literalmente. Com os olhos molhados, a maquiagem borrada e a voz tremendo, pediu para voltar. Eu errei, Rafa. Eu te traí, te deixei, mas agora eu entendo o que perdi. Me dá mais uma chance, por favor. Aquilo poderia ter sido o ápice da vingança. O ponto exato onde eu olharia nos olhos dela e diria: agora é você quem vai sentir. Mas eu não disse isso. Ao invés disso, estendi a mão, a ajudei a se levantar e soltei uma frase que ela nunca esqueceu. Eu te perdoo, mas você precisa saber que perdeu. E o que você jogou fora, alguém pegou e valorizou. Ela foi embora naquela noite com a cabeça baixa e os ombros curvados. E eu achei que era o fim. Mas estava errado, porque a parte mais intensa dessa história ainda estava por vir. Os dias que seguiram aquela noite foram estranhamente silenciosos. Natália desapareceu das redes. Não respondeu mais minhas mensagens e, por um momento, eu acreditei que ela tinha finalmente entendido o recado. Mas o que eu não sabia era que o silêncio dela era só o começo de uma tempestade que estava se formando nos bastidores. Bianca começou a perceber mudanças ao nosso redor. Pessoas próximas pararam de falar com ela. Colegas de trabalho começaram a tratá-la de forma diferente, e até mesmo na família dela surgiram comentários atravessados. No início, parecia paranoia. Mas quando ela recebeu uma mensagem anônima, com prints fora de contexto, áudios cortados e insinuações sobre traições e manipulações, a origem ficou óbvia. Natália estava por trás. E ela não estava só ferida, estava disposta a destruir. Aquilo me acendeu um alerta. Pela primeira vez, eu percebi que minha vingança, embora emocionalmente satisfatória, tinha alimentado um monstro que eu não controlava mais. Bianca, coitada, estava sendo esmagada por um peso que não era dela, e quanto mais tentava se defender, mais se afundava. Ela começou a ter crises de ansiedade, parou de sair, ficou dias sem comer direito. Eu tentei protegê-la, tentei blindar ela do caos, mas havia algo que eu ainda não tinha entendido. O quanto Natália ainda conseguia me afetar. Porque num nível inconsciente, ela sabia exatamente onde tocar. Sabia que ao atacar a Bianca, ela estava atacando uma parte de mim, e conseguiu. Eu comecei a me culpar. Me culpar por ter deixado tudo chegar naquele ponto, por ter iniciado esse jogo de poder, por ter confundido justiça com orgulho. E quando percebi, eu já não estava mais com raiva da Natália. Estava com raiva de mim mesmo. Mas a coisa virou completamente quando, numa tarde chuvosa, recebi um envelope embaixo da minha porta. Sem remetente, sem nome. Dentro havia um pendrive, e no pendrive, um vídeo. O arquivo começava com uma gravação, de celular, tremida, aparentemente feita escondida. Era uma conversa entre Natália e Eduardo. E o que eu ouvi mudou tudo. Você acha mesmo que ele vai ficar com a Bianca para sempre? Ele só tá usando ela para me atingir. Eu conheço o Rafa. Ele é emocional, impulsivo. Assim que perceber que essa menina não tem nada a ver com ele, vai voltar correndo. Eu só preciso esperar. A voz dela era fria, calculista, quase debochada. Eduardo, por sua vez, dizia: e se ele não voltar? Se ele realmente gostar dela? E Natália soltava um riso curto antes de responder. Ele pode até gostar, mas eu sou a única que conhece ele de verdade. Essa garota é só uma fase. Eu assisti o vídeo 3 vezes. Na primeira, fiquei sem reação. Na segunda, com raiva. Na terceira, com uma ideia. Pela primeira vez em toda essa história, eu percebi que não precisava mais jogar no campo emocional. Eu podia expor, mostrar quem era quem e deixar que o mundo julgasse.
Mas havia um problema. Se eu fizesse isso, Bianca seria arrastada junto. Ela não merecia mais dor. Então tomei outra decisão. Marquei um encontro com Natália, um lugar neutro, público, e fui com tudo pronto. Quando ela chegou, sentou com aquele ar de superioridade disfarçada de fragilidade, e antes que dissesse qualquer coisa, eu coloquei o celular em cima da mesa. Assiste isso. Ela olhou desconfiada, mas assistiu. E à medida que o vídeo rolava, o rosto dela foi mudando. Da confiança ao desconforto, do desconforto ao pânico. E quando terminou, ela só conseguiu dizer: "Onde você conseguiu isso?" Eu me inclinei levemente para frente e disse: "A pergunta certa é: quantas outras pessoas vão assistir isso se você continuar mexendo com a Bianca?" Ela tentou contra-atacar, dizendo que era um vídeo fora de contexto, que eu não entendia o que ela queria dizer, mas já era tarde demais. Pela primeira vez, Natália estava sem controle. E foi aí que a máscara caiu de vez. Você acha que vai ser feliz com ela? Ela só tá contigo porque sente pena. Você virou um projeto de recuperação, Rafa. Acha mesmo que ela te ama? Abre o olho. Eu ri. Um riso sincero. Porque ali, naquela explosão de veneno, estava a prova de que ela havia perdido completamente. Se ela tá comigo por pena, então é a melhor pena que eu já recebi na vida, porque ela me trata com o respeito que você nunca soube o que era. Levantei e fui embora, sem olhar para trás. E naquele instante, algo dentro de mim se fechou. A raiva, o ressentimento, a necessidade de provar algo. Tudo foi embora. Mas o universo, como sempre, tinha mais uma peça para jogar. 3 semanas depois, Bianca me chamou para conversar, e com os olhos marejados, ela confessou algo que me quebrou por dentro. Eu te amo, Rafa, mas eu não sei mais quem eu sou nessa história. Desde que a gente ficou junto, parece que minha identidade virou uma sombra da tua vingança. Eu não quero viver uma vida sendo a substituta. Eu preciso me encontrar de novo. Meu coração afundou, porque eu sabia que ela estava certa. Na ânsia de mostrar força, acabei empurrando ela para o centro de um furacão que ela nunca pediu para entrar. E agora, eu estava prestes a perdê-la também. Mas diferente da Natália, Bianca não me traiu. Não me usou. Ela apenas cansou. E naquele momento, eu percebi. Às vezes, a maior vingança que podemos ter não é fazer alguém se arrepender. É ter a coragem de não deixar o passado nos definir. E então eu a abracei. Forte. E pela primeira vez, chorei nos braços dela. Se um dia você quiser voltar, eu vou estar aqui. Mas não por vingança, não por orgulho, por amor. Ela se afastou, me beijou na testa e foi embora. Os dias depois da despedida da Bianca foram cinzentos. Não o tipo de cinza que vem do céu em manhãs nubladas, mas o cinza que toma conta da alma quando a gente percebe que, mesmo vencendo a guerra, perdeu o que importava de verdade. A casa parecia grande demais, silenciosa demais, e cada canto parecia sussurrar lembranças dela, os cafés pela manhã, os risos no sofá, os olhos que me enxergavam quando eu mesmo me recusava a ver quem era. Pela primeira vez em muito tempo, não havia barulho, não havia confusão, só o eco do que sobrou. Mas foi no silêncio que eu me encarei. De verdade. Sentei na frente do espelho e vi quem eu tinha me tornado. Alguém que buscou justiça com as mãos sujas de orgulho, que confundiu dor com poder, que usou uma mulher como resposta para a ferida deixada por outra. Só que no meio do caos, uma verdade se destacou. Mesmo nos meus piores dias, Bianca me amou. Não porque eu era forte, mas porque ela viu além das rachaduras. E eu a perdi. Mas será que perdi mesmo? Foi essa dúvida que ficou martelando em mim, noite após noite. Porque algo no jeito como ela se despediu não parecia definitivo. Era como se ela não tivesse ido embora por falta de amor, mas por excesso de dignidade. E foi então que tomei uma decisão. Pela primeira vez, não fiz nada para provar nada. Apenas escrevi. Peguei papel e caneta, coisa rara hoje em dia, e escrevi uma carta. Longa, sincera, sem floreios. Uma carta que não implorava retorno, mas agradecia pela presença. Que não prometia um novo começo,
mas reconhecia os erros do passado. Que não pedia perdão, mas oferecia paz. Duvidei se deveria enviar. Tive medo de parecer fraco, mas aí lembrei que quem teme a própria vulnerabilidade nunca vai viver um amor verdadeiro. Coloquei a carta num envelope simples e deixei na portaria do prédio dela, sem remetente, sem assinatura, mas ela saberia. E então, eu esperei, sem pressa, sem expectativa. Só esperei. Os dias se arrastaram. Até que uma semana depois, recebi uma mensagem curta no celular. Posso te ver amanhã? Meu coração quase saiu pela boca. Respondi apenas, claro. A noite custou a passar. Revirei na cama como se estivesse esperando o resultado de uma cirurgia. Mas a ansiedade era diferente. Era doce, porque ali existia a chance de cura. E ela chegou. No dia seguinte. Vestido. Simples, cabelo preso, olhar decidido. Entrou, sentou e me encarou por alguns segundos que pareceram décadas. Li sua carta. 3 vezes. No início chorei. Depois, sorri. Por fim, me vi nela. Ela respirou fundo. E percebi que, apesar de tudo, ainda amo você. Meu corpo inteiro tremeu. Mas antes que eu falasse qualquer coisa, ela continuou. Mas eu não quero voltar ao que a gente era. Eu quero construir algo novo. De verdade. Sem fantasmas, sem disputas, sem armaduras. Concordei com a cabeça, segurando as lágrimas. E naquele instante a gente se abraçou de novo. Mas não era o mesmo abraço, era um recomeço. E ali, no meio daquela cena que parecia saída de um filme, o que eu não sabia é que o passado ainda guardava uma última carta na manga. Um mês depois, recebi uma ligação do Eduardo. A voz dele tremia. Cara, a Natália sumiu. Meu coração gelou. Como assim sumiu? Desapareceu. Deixou o emprego, deletou. O perfil, ninguém sabe onde tá. Minha mente foi tomada por 1000 possibilidades. Fugiu? Está armando algo? Ou cansou de vez? Mas nenhuma resposta veio. Só o silêncio. E no dia seguinte, um envelope preto apareceu na caixa de correio. Sem nome. Sem endereço. Dentro, uma única folha, uma foto antiga. Eu e Natália sorrindo num tempo que parece outro universo. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Às vezes, perder é a única forma de acordar. Era a letra dela. Fiquei olhando para aquilo por horas, pensando se era um adeus ou uma promessa. Se era um pedido de desculpa ou um aviso. Desde então, nunca mais ouvi falar dela. Mas vez ou outra, alguém diz que viu uma mulher parecida em outra cidade, recomeçando a vida em silêncio. E eu só espero que, onde quer que ela esteja, tenha finalmente entendido que amor não é sobre vencer. É sobre cuidar. Hoje, eu e Bianca seguimos juntos, mas não como antes. Somos mais leves, mais reais. Às vezes, ainda tropeçamos no passado, mas aprendemos a rir disso. E cada dia é uma chance de fazer diferente. Às vezes, quando caminhamos na rua, vejo alguém nos observando de longe. E por um segundo, penso que pode ser ela. Só que então, olho para Bianca, vejo o brilho nos olhos dela. E sei que não preciso mais olhar para trás, porque o que importa mesmo tá bem aqui. E você? Já olhou para sua história e se perguntou: quem é que realmente venceu? Deixe nos comentários. De qual cidade você está assistindo e me conta até onde você iria por orgulho e até onde deixaria o amor te guiar.